Semana passada, construí este avião de controle remoto com decolagem e pouso vertical. Mas essa foi a parte fácil. Agora, teremos que lidar com a mixagem e estabilização por giroscópio para ajudar o avião a voar. Primeiro vamos revisar os controles do avião. Quando a aeronave estiver em voo horizontal, os motores também estarão inclinados assim e usaremos os controles principais de uma aeronave comum. O profundor controla o pitch, os ailerons controlam o roll e o empuxo diferencial dos motores controla o yaw da aeronave, além de fornecer propulsão. Mas quando o avião está pairando, os motores ficam montados na vertical e alguns dos controles foram trocados. Isso agora significa que o empuxo diferencial dos motores faz a aeronave rolar em vez de guinar. Portanto, é necessário um comando nos ailerons em vez de um comando no leme. A inclinação dos motores agora será usada para controlar o eixo de arfagem utilizando um estilo de controle bicóptero, que eu já expliquei anteriormente no meu vídeo sobre bicópteros, que vou deixar linkado na descrição abaixo. O profundor controla a arfagem e os ailerons, o rolamento. Mas eles se tornam quase obsoletos se a aeronave estiver com velocidade do ar zero, porque funcionam desviando o ar que vem de frente. Também afirmei no último vídeo que a aeronave não teria controle de guinada por vetor de empuxo ao pairar, e sim um leme físico. Removi isso porque faltava espaço na fuselagem para o servo secundário e os eletrônicos. Acho que ela precisará se alinhar ao vento como uma biruta. Agora, com meus antigos VTOLs controlados por rádio, eu usava um controlador de voo chamado placa KK2, e ele rodava um firmware chamado Open Aero VTOL. Esse firmware foi criado por alguns usuários de um fórum chamado RC Groups, e é muito bem documentado. Eles criaram um ótimo manual, provavelmente a maneira mais fácil de construir aviões VTOL controlados por rádio. Porém, a placa KK2 está disponível em menos lugares e, por algum motivo, não consigo instalar firmware no meu novo PC com Windows 10. Decidi criar meu próprio controlador de voo, se é que posso chamar assim. Escrever muito código para Arduino, tentando fazer algumas mixagens para VTOL funcionarem. Porque por que não tentar tornar a vida um pouco mais difícil do que deveria ser? Então vamos mergulhar nisso. Aqui está um avião pronto para voar, só falta um cérebro. Aqui está um controlador de voo para drones e aeronaves de asa fixa, porém ainda não suporta VTOL, pois esses modelos controlados por rádio não são tão populares. Aqui está um Arduino Leonardo Micro Pro, com processador baseado no 32U4, que permite 5 pinos de interrupção para as entradas de controle. E, finalmente, um receptor. Especificamente o FR-Sky L9R, porque ele pode emitir sinal S-Bus e sinais individuais de servo simultaneamente. Isso é importante porque a maioria dos controladores de voo atuais só aceita entradas S-Bus ou PPM, permitindo conectar ambos com apenas um fio. Instalei o firmware iNav no controlador de voo, permitindo emitir só comandos básicos estabilizados de roll, pitch e yaw, que conectei ao Arduino. Em seguida, liguei os canais do acelerador e de inclinação do receptor direto ao Arduino. Se eu já te perdi, desculpe, mas não recomendo construir esse avião se esses termos não fizerem sentido para você. De qualquer forma, vou tentar explicar o código do Arduino da melhor maneira possível para vocês que programam. Aguente firme. Primeiro, inclua as bibliotecas para ler sinais de entrada e enviar comandos aos motores e ao servo de inclinação. Depois, todas as variáveis do código são listadas e as entradas e saídas especificadas, com pinos de entrada atribuídos a um canal específico. A seguir, o código void setup é executado uma vez ao ligar o Arduino. Isso conecta as saídas aos pinos do Arduino, ligados aos dois controladores de velocidade e ao servo de inclinação. Ao descer a tela, vemos o código void loop, principal durante o voo da aeronave. Ele começa lendo os sinais PWM nas entradas, que significa modulação por largura de pulso, e é basicamente um pulso digital que fica em nível alto por 1000 a 2000 microsegundos. Portanto, é dado um valor na faixa de 1000 a 2000. Isso significa que o ponto médio do controle é 1500, com o aileron totalmente à esquerda em cerca de 1000 e totalmente à direita em cerca de 2000. Isso indica que o manche do aileron centralizado ficaria por volta de 1500. No entanto, para realizar os cálculos necessários para misturar esses canais, eu precisei subtrair 1500 de cada valor, de modo que o novo intervalo seja de menos 500 a mais 500. E o ponto médio agora é 0. Esse if está aí porque, se o receptor desconectar,
o Arduino põe o acelerador em 100% automaticamente. Não me pergunte como descobri isso. Agora, a próxima etapa é calcular as transições suaves, essenciais para a troca gradual dos canais entre modos de voo. Isso se conecta ao que expliquei antes. O empuxo diferencial dos motores controla a rolagem no voo pairado e a guinada no voo horizontal. Ao transitar do voo pairado para horizontal, o Arduino deve reduzir o controle dos ailerons e aumentar o do leme gradualmente. Isso é feito alterando o alcance do canal de inclinação para ficar entre 0 e 1. Em seguida, o comando de controle especificado é multiplicado por esse valor ou pelo inverso desse valor, dependendo do modo de voo para o qual ele precisa ser ativado. Por exemplo, em voo pairado, digamos que esse valor seja 1, portanto o valor do aileron multiplicado por 1 permite o controle total do aileron. Quando o avião passa ao voo horizontal, esse valor zera, eliminando o controle do aileron e permitindo uma redução proporcional do aileron durante a transição. O contrário ocorre com o leme. Pegar esses valores de transição e misturá-los ao acelerador. Usar como exemplo o acelerador do motor esquerdo. O valor principal será a entrada do acelerador. O aileron é somado e o leme subtraído, ambos multiplicados por 0,2 afetando o acelerador em apenas 20% do valor total. As adições e subtrações nessa equação têm a ver com a direção em que a variável de controle afeta a aeronave. Então, subtrair o aileron vai inverter o seu controle e adicionar o leme também vai inverter o seu controle. Os 1.500 são somados ao final para ajustar a saída entre 1.000 e 2.000, permitindo que o controlador de velocidade leia corretamente. Então, vamos supor que o acelerador está em 0% e os sticks de controle estão centralizados. Isso significaria que o acelerador está em menos 500 e o aileron e o leme estão em 0. Portanto, gerando uma saída de 1.000, que na escala de 1.000 a 2.000 significa que está em 0% de acelerador. Ok, agora vamos supor que damos um comando de 20% de acelerador e 20% de aileron para a direita. Isso mudaria o valor do acelerador para menos 300 e o valor do aileron para 200. Assim, o resultado final é 1.240, que representa 24% de acelerador. Um pouco acima da configuração de acelerador de 20%, porque precisa desses 4% extras de empuxo para inclinar a aeronave para a direita. Como o leme foi multiplicado por 0 neste cálculo devido ao inverso do valor de inclinação do aileron, ele não afeta o acelerador durante o voo pairado. Alguém já está confuso? Bem, o restante do código apenas limita as saídas para a faixa de 1.000 a 2.000 e as escreve nos bits de saída. Então, vamos voltar ao hardware. Eu decidi controlar as superfícies de controle diretamente pelo receptor, o que significa que elas não eram estabilizadas pelo controlador de voo, mas também significava que, em caso de erro no código ou hardware do Arduino, eu deveria, em teoria, ainda ter controle das superfícies e conseguir planar a aeronave em segurança. Tudo isso é alimentado por uma bateria de polímero de lítio, que está conectada através de um regulador BEC de 5 volts e 5 amperes, além de ir diretamente para os controladores eletrônicos de velocidade dos motores. E eu coloquei um capacitor só por diversão. O Arduino precisa de alimentação estável de 5 volts, senão reinicia sozinho. Vou mostrar um exemplo disso em breve. Montei o controlador de voo e o Arduino em uma placa PCB protótipo, deixando tudo compacto e permitindo ligar todos os controles da asa em um só conector, facilitando a remoção da asa para transporte. Um teste rápido das correções do controlador de voo para confirmar que a mixagem está funcionando e então chegou a hora de alguns testes de salto. No início, estava pesado na frente e essa aeronave é muito sensível ao centro de gravidade. Como essa é minha menor bateria, adicionei 15 gramas de chumbo na cauda para equilibrar. Não é um bom começo. Notei que os motores estavam desalinhados na barra de carbono, fazendo a aeronave sempre virar à direita. Beleza? Ajustei o suporte do motor, mas notei que também era preciso ajustar os valores de PID no controlador de voo.
Tudo parecia estar bem ajustado e então... Por isso precisei adicionar o capacitor ao diagrama anterior. Felizmente, não estava viajando a 50 km por hora a 30 metros de altura. De qualquer forma, era a hora do voo inaugural. Certo. Então, estou aqui fora nesta manhã muito calma, com o sol brilhando, e é hora do voo inaugural deste VTOL. Acho que o vento vem nessa direção, então vamos virar o avião. Verifique todos os controles. Então, profundor, alerão. Não há leme nem acelerador nisso. Certo, estou bastante nervoso. Vamos lá, tudo bem? Isso é fácil. Certo, então obviamente eu não tenho controle de guinada. Porque agora está meio descontrolado. Vamos ver se consigo fazer ele virar de volta pra gente. Pronto, aí está. No momento, estou só em voo estacionário. Mantenho uma leve velocidade à frente para garantir que ele tenha controle do profundor. Acho que os motores precisam de ajuste, pois ele sempre vira para a esquerda. Você sabe que eles estão montados naquele único eixo de carbono. Acho que um dos motores está torto, ou algo assim. Se você notar, ele sempre gira devagar para a esquerda. Vamos trazê-lo de volta. Ainda está sempre no modo de voo estacionário. Mas eu posso ganhar um pouco de velocidade. Vamos ganhar mais velocidade para frente. Vamos ver se conseguimos fazer a transição. Talvez eu ganhe um pouco de altitude também. Agora vamos passar para um modo de voo para frente, mas apenas pela metade. Então, os motores agora estão a 45 graus. Vamos colocar agora no modo normal de voo para frente. Certo, aí está. Agora está sustentado só pelas asas. O que eu vou fazer é trazer ele aqui para trás de mim. Desculpe, isso provavelmente não está muito bom para a câmera porque estou voando muito longe. Vou trazer isso para trás de mim para poder fazer uma aproximação. Coloque em modo de voo estacionário. Esse avião não é muito fácil de pilotar. Mas vou te dizer, só de mantê-lo assim. Controle de guinada não é necessário. Vamos fazer outra transição para voo lento à frente. Essa foi por pouco. Perto da câmera, quero dizer, não do chão, onde eu estava bem perto. Não sei quanto dura a bateria, mas não estou usando muita energia. O que estou gostando neste avião, mesmo neste voo curto, é que ele tem muita sustentação. Estou usando apenas cerca de 25% do acelerador. E está? Quero dizer, isso é modo totalmente horizontal. Essa foi por pouco. Acho que preciso adicionar um pouco de expo na rolagem porque estou corrigindo demais. Vamos trazê-lo para pouso. Acho que preciso trocar a bateria. E então vou ajustar alguns dos controles. Esse ainda é o modo de voo totalmente para frente. Vamos virar isso e colocá-lo no modo de voo pairado. Essa transição foi meio complicada. Essa transição foi meio ruim porque eu queria que ele parasse bem perto de mim. Vamos trazê-lo de volta. Tenta fazer um bom pouso, Tom.
contra o vento. E... nada mal? Certo, minhas mãos estão completamente congelando agora. E estou satisfeito com o voo e o controle de rolagem. Provavelmente eu tenho bastante curso de aileron ali. Acho que posso ajustar isso um pouco. O profundor tem bom curso, mas não é sensível. Legal, certo? Vou pegar outra bateria lá dentro e esquentar um pouco minhas mãos. Depois disso, passei um tempo ajustando os valores do giroscópio, assim como as taxas de controle, e pratiquei pilotar o avião mais um pouco. Após alguns voos, passei a gostar de pilotar e consegui decolar e pousar no mesmo lugar com constância. A versão 4 do avião de decolagem vertical controlado por rádio está pronta. Estou muito satisfeito com o desempenho dele. É muito melhor que o avião da versão 3, sendo quase metade do peso e com inércia rotacional bem menor, já que não possui os grandes mecanismos de inclinação nas pontas das asas. A longarina de carbono leve na cauda melhora o controle de arfagem. Fiz modificações desde o voo inaugural. Eu fiz as... cauda. O elevador é controlado por uma aba comum. Antes, era mais ou menos assim, onde toda a peça se movia e, por algum motivo, isso causava algumas tendências estranhas e imprevisíveis. Ao puxar o nariz para cima, eu não percebia a baixa velocidade. A asa estolava e quase virava, como no voo inaugural, quando quase bati no chão. Quero dizer, isso é totalmente de modo horizontal para modo horizontal. Essa foi por pouco. Agora, vamos para a parte mais importante deste avião, o controlador de voo e o código de mixagem do Arduino. Há cerca de 1 a 2 meses e meio, eu não sabia programar para Arduino, então conseguir fazer isso funcionar é muito satisfatório para mim. Eu nem sabia o que eram pinos de interrupção ou que eram necessários para ler sinais PWM. Agora, tenho certeza de que há alguns de vocês, caras do Arduino por aí, para quem esse código faz total sentido e provavelmente parece super simples, e tenho certeza de que há alguns caras por aí que nunca programaram nada. No entanto, para mim, é um trabalho bastante satisfatório configurar esse código e realmente ver o avião voar. Agora, o ideal seria ter esse código integrado em um controlador de voo adequado, um controlador de voo mais moderno do que a antiga placa Kakotu. Mas eu não sei escrever esse tipo de código, nem qual código os controladores de voo usam. Como eu acabei de aprender Arduino, ainda não estou disposto a me aprofundar nesse setor de programação. No entanto, se algum de vocês souber como escrever código para esses controladores de voo e quiser utilizar o método de mixagem dos canais que eu usei aqui, obviamente pode acessar meu código. Eu vou postar no GitHub, espero eu. Na semana passada, disse que postaria os arquivos STL desse avião no Thingiverse, mas preciso fazer uma ressalva. Esse avião é muito difícil de pilotar e muito difícil de configurar. Se você é iniciante em aviões RC, não monte este modelo. Você precisará pilotar um helicóptero RC ou drone no modo hatch sem autoestabilização. Esse avião não se autoestabiliza. O eixo de pitch não parece funcionar desse jeito. Tentei usar a autoestabilização no meu avião antigo, versão 3, mas ele caiu. Ou seja, não se autoestabiliza como drones de loja. E obviamente você vai precisar saber pilotar um avião controlado por rádio. Então chega desse desabafo rápido, eu só queria deixar esse aviso antes que muitos de vocês saiam por aí comprando peças para esse avião e depois não consigam, obviamente, configurá-lo e voá-lo. Este vídeo traz todas as informações necessárias para modelistas avançados construírem esse avião. Então, se algumas coisas não fizerem sentido,
como quando eu configuro o software Inave ou simplesmente faço o flash do Arduino. Se isso não fizer sentido para você, por favor, não construa esse avião. Desculpe terminar negativamente, mas quero deixar claro que há um motivo para poucos terem construído aviões de decolagem e pouso vertical controlados por rádio antes. Mas se você é um modelista avançado e sabe como ajustar valores PID, trabalhar com controladores de voo, sabe o que é S-Bus, PPM e PWM, sabe como fazer o flash de código Arduino e também sabe soldar. Fique à vontade para usar meus arquivos para impressora 3D. O link do Thingiverse estará na descrição abaixo. Espero também postar o código Arduino no GitHub. Para os outros 99% de vocês que assistem a este vídeo apenas para entretenimento, espero que tenham gostado. E se gostaram, seria ótimo se pudessem deixar um joinha. E também, se você é novo no meu canal, por favor, clique em inscrever-se. Muito obrigado a todos os meus apoiadores do Patreon. Vocês tornam esses vídeos possíveis. Sinceramente, sem o apoio de vocês, eu não conseguiria construir o avião, escrever o código e disponibilizá-lo online gratuitamente. Então, se você gostou dos meus vídeos, seria ótimo se pudesse me apoiar no Patreon. Obrigado novamente e até o próximo vídeo. Tchau.